Vamos, neste momento, fazer uma reflexão sobre a questão do serviço em favor da vida, da, da dignidade pessoal, não é? Quem estuda, trabalha, quem tem a sorte de arrumar, de nascer em um lugar que ele possa educalmente, espiritualmente e o caráter até bem, tudo se formar para a pessoa sabe, saber se defender e ajudar a sociedade, as instituições, ou a igreja, enfim, né, melhor os interesses de Deus aqui na Terra atender. Então eu vou seguir aqui esse texto que fala a vida plena para todos do documento da igreja, que tem o título Aparecida. É uma orientação da Igreja Católica Apostólica Romana para o Caribe e também para a América Latina. E aqui também no Brasil, como se orientar. Fazer o Evangelho, a doutrina de Deus, palavra de Deus, e chegar às pessoas, não é? Não só de um jeito de rito, ir na igreja, não é? Ou ir no encontro e assistir. Mas no caso aqui, o documento fala de participar. Participar no templo e na sociedade, no mundo onde a pessoa possa estar. Veja bem, as condições de vida de muitos abandonados, excluídos, ignorados em sua miséria e dor contradizem a este projeto do Pai e desafiam os cristãos a maior compromisso a favor da cultura da vida. O reino de vida de Cristo veio é incompatível com essas situações desumanas. Se pretendemos fechar os olhos diante dessas realidades, não somos defensores da vida do reino e não situamos no caminho da morte, e nos situamos no caminho da morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama pertence à morte. Diz São João na primeira carta, no capítulo 3. Não é? É necessário sublinhar a inseparável relação entre o amor de Deus e o amor próximo, que convida todos a suprimir as graves desigualdades sociais e enormes diferenças no acesso aos bens. Tanto a preocupação por desenvolver estruturas mais justas como por transmitir valores sociais do Evangelho tornam-se, neste contexto, de serviço fraterno à vida digna. Veja bem, esse documento da igreja falam aqui do reino de Deus, projeto de Jesus para o povo. Agora, o reino de Deus para as pessoas que são ovelhas e perde a lã, perde até o couro e perde o senso crítico e a força para regir e ser instrumento de transformação e de evangelização corajosa. Isto, a religião no mundo de hoje está a serviço do poder de império de quem está no topo da pirâmide, seja católico ou não, você pode ver as pregações. O conteúdo é só de obediência cega, serviçal, e muitos deles usados, o conteúdo religioso, para dar voto de cabresto, entendeu? Cada pessoa tem tantos de votos e as pessoas acabam não entendendo porque Deus não é tão bom com todo mundo. Então, aí
Atribuíram ao padre Fábio de Mello outro dia, né? E muito inteligente ele, parabéns. Né? Atribuiu a ele, alguém na mídia social, que como podemos pregar um Deus que é pior do que a gente, que é pior do que a gente. Né? Deus é amigo, é justo e honesto, está dito aqui. Né? Se a gente não luta, se a gente fecha os olhos para a miséria e a exploração e a enganação do povo, para o desemprego, para o racismo, para a perseguição ao diferente, a gente está no caminho da morte. E precisamos entrar no caminho da ressurreição, da vida plena. Tanta coisa para se fazer, para se falar, porque muita gente pega aquilo que mexe com o comportamento, mas nem comportamento, pelo conceito de comportamento para o outro cumprir. Existe. E aí faz discursos, fazem reflexões parecendo teatro para impressionar o público, mas no fundo eles estão muitas vezes pobres, abortando da vida do povo o direito de lutar por justiça, de denunciar as causas de mortes, de fome, de miséria e também de preconceito. Precisamos de iluminar a fé com a Bíblia e com os homens que muitas vezes contrariam o comportamento dos serviçais, dos impérios do mundo de hoje. Está dito aqui, olha, permitir as graves desigualdades sociais e as enormes diferenças de acesso aos bens. Bem, outro dia eu vi alguém falando no jornal, um famoso passou pelo Brasil e perguntaram para ele, o que você mais gostou do Brasil? A pessoa que perguntou achou que eram as praias e as mulheres, as mulatas. Ele disse assim, não, o que mais me impressionou, que me incomodou, foram pessoas morando em casas construídas com resto de papéis, de papelão, de casebre. Isso não é nem para os animais irracionais. Quer dizer, a verdade é isto, a gente precisa, mesmo que alguém não goste que a gente fale isto, é necessário falar, é necessário você também se organizar, tá? No bairro, na sua comunidade, se você é negro, se você é de outra opção de vida, sei lá, se você é boliviano, cigano, se você é nordestino, é importante você, qualquer lugar, não importa a religião, se reúnem em torno de um bem, de um projeto justo de libertação, porque a terra prometida da Bíblia, que Deus prometeu aos descendentes de Abraão, que somos nós temos que ainda conquistar. Por isso é que a igreja tem esses documentos e muitas vezes cai no profundo esquecimento no tempo de hoje. Continua você essa reflexão, a gente não pode demorar demais porque fica mais cansativo, mas a tona é esta. Pega a prática de Jesus e pede a ele força para você enfrentar os males pessoais, sociais, com a força que ele teve, ele nos dá para a gente também carregar a nossa cruz. Saúde e paz, qualquer momento a gente faz uma outra reflexão que ajuda a gente a acender a luz no mundo de escuridão.